Jesus designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus designou. Estamos chegando no momento na vida desta congregação que Deus designou há alguns anos atrás um grupo de homens e mulheres que têm servido essa congregação. Alguns desses têm investido horas do dia, da noite, às vezes até da madrugada, servindo a igreja. Às vezes até de madrugada eles têm trabalhado, servido as necessidades que essa igreja tem. E chegamos a um ponto de colocar em ordem, né? Como diz a faixa, o que precisa ser feito, que é uma liderança bíblica, com evangelistas, diáconos, presbíteros. E nós já estamos há algum tempo falando sobre isso, nesse momento que está se aproximando. Daqui a 2 domingos teremos a consagração dessa liderança bíblica, e essa liderança vai, com a ajuda de Deus, ela estará sempre sendo renovada os votos, anualmente renovados os votos, e outros servos com o espírito de servir estarão sendo acrescentados nessa obra para continuar somente servindo, não servindo. E alguns desses são aqueles que trabalham já com visita, fazendo visitações nos hospitais, irmãos enfermos que eles não vemos aqui entre nós. Esse grupo tem visitado, tem encorajado necessidades do crescimento da igreja, acidentes que acontecem, eles estão trabalhando para cuidar dessas necessidades. Obras como Sítio Cercado, Guarapuava, eles têm servido, têm ajudado, têm investido o seu tempo, a sua vida, somente com um propósito, que é de servir a nós, servir a cada um de nós aqui presente. Nós gostaríamos que esses homens e mulheres, essas famílias, fossem reconhecidos, já é reconhecimento da igreja, mas que durante essa semana nós estávamos pensando e orando. Se tivermos alguma dúvida, nos procure, os evangelistas, missionários, eu, Rodney e Alan, para conversarmos mais, alguma dúvida a respeito. Mas também é um momento também de muita oração. Por quê? Porque sabemos que toda vez que a igreja do Senhor dá um passo ao crescimento, temos o grande inimigo das nossas almas, Satanás. Não é verdade? Sempre foi assim na história. Toda vez que o povo de Deus começa a avançar para crescer, para cumprir a missão de Deus, o inimigo entra e começa a sussurrar coisinhas em nossos ouvidos. Então é o momento também de ficarmos mais atentos do que nunca. Por isso estamos orando e jejuando, para não deixarmos que Satanás sussurre coisas negativas nos nossos ouvidos. Se por acaso Satanás vier me sussurrar no seu ouvido algo negativo, aproxime-se de Deus. A palavra diz: e o inimigo fugirá de vós. Mas fique orando por essas famílias, que eu vou chamar à frente, que o único propósito deles em todos esses anos, só tem sido de servir. Eles não estão almejando, nunca almejaram posição, posto algum, reconhecimento algum. Eles só trabalham, nos bastidores. Quando muitos de nós estamos dormindo, eles estão se reunidos, estão agindo. Então nós só queremos apresentá-los para o dia 27, com a graça de Deus, podermos ter esses diáconos, presbíteros, pastores
e mais evangelistas servir essa congregação. Vou chamar à frente, né? Eu já estou aqui como evangelista. Cícero e Nilza, Ramos e Eurides, Ramos como também evangelista, tempo parcial, que vem à frente, e também como presbítero José Carlos Sotomayor, Lisa, Luiz Silva, Neta, eu chamo um para um casal, Vilmar, Elisete, presbíteros, diáconos, Gilberto não está enfermo, está a Raquel, Marcos Siqueira, Maurício, Minho, Jael, Davi, também Eliana está enferma, está em recuperação, Pedro e ele, Fernando Ivani, também como diáconos. São grupos, eu mencionei grupos de irmãos que estão servindo. Muitas vezes não vemos a obra deles. É porque não é para ser vista mesmo. É para ser vista só a obra de Deus. É para aparecer Deus. É Deus que aparece. Então, por isso, muitas vezes não vemos a obra deles nos ministérios, não vemos as madrugadas que eles estão reunidos, acidentes que acontecem, crescimento da igreja que acontece, eles estão envolvidos nessa obra. Muitas vezes chegamos aqui fora de hora, você chega aqui 11 horas da noite, 5 da manhã e já estão aqui, servindo as necessidades, para nos servir apenas. Muitos deles estão direcionados ao sítio cercado, ajudando, envolvidos na obra lá. De manhã eles estão aqui e à noite eles estão lá. Desse grupo aqui, são designados também para apoiar aquele ministério. Como eu mencionei, nós vamos estar sempre renovando os votos, de ano em ano, renovando os votos, e acrescentando novos para o grupo dessa liderança bíblica, para continuar servindo a nós. Eu gostaria de termos uma oração nesse momento, e que os irmãos orem por deles. Nenhum de nós somos perfeitos, mas todos eles têm um coração de pastor, que só querem servir, nos servir, só estão querendo lavar os nossos pés, nos ajudar. Então que possamos olhar com esses olhos esse grupo, um grupo de pessoas que estão comprometidas, querendo apenas servir, nos servir. Olhe com esses olhos espirituais. São pessoas que estão crescendo na fé, como todos nós estamos, querendo chegar à maturidade de Jesus, mas enquanto estamos crescendo, esse grupo quer continuar servindo a cada um de nós aqui, a nossa casa, a nossa família. Estão orando por vocês, estão servindo vocês, cada um de nós. Então olhem com esses olhos e não permita que nada ruim, não permita que Satanás sussurre nada em seu ouvido. Quando ele vier sussurrar, que ele vai, fala: arreda-se de mim, Satanás, onde eu sou. Você não cogita das coisas de Deus, ensina dos homens. Então não vamos permitir que isso aconteça. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Nosso grande Pai, nosso grande Deus, nosso grande Criador, temos muito consolo e conforto sabendo que o reino pertence ao Senhor. Amém. Isso é sua obra. O Senhor está trabalhando entre nós, na vida de cada um de nós, assim, nos preparando, nos ajudando, nos dando tudo que nós necessitamos em nossas vidas, para que possamos também ter uma parte, uma função no seu reino, que é muito importante. Amém. Cada um de nós. Mas nesse momento, queremos te agradecer pelo crescimento, pela vida de cada irmão aqui, irmã, família que está desde muito tempo se esforçando e confiando e crescendo e estudando e se aplicando no reino do Senhor, na sua igreja, no seu povo. Então pedimos que o Senhor continue com sua graça, com sua misericórdia, com a sabedoria do Senhor,
com a coragem, com o poder, para que possamos continuar fazendo a tua vontade, seguindo a tua vontade, cumprindo a tua vontade, resistindo Satanás e os avanços que ele quer fazer, mas sabemos que é o Senhor é maior. Amém. Sabemos que o Senhor é capaz. Então nós confiamos esses irmãos e a sua igreja, todo esse processo, pedimos sua sabedoria. Queremos que o Senhor continue trabalhando e mudando qualquer coisa em nossas vidas, nesse processo, para que realmente sua vontade seja feita entre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, sabendo que o Senhor sabe todas as coisas. Então, ajude cada um de nós seguir, abrir nossos corações para realmente te agradar e te obedecer e se submeter. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O Lino falou que eu estou passando esse fase de macho pausa. Também, não sei se vocês já conhecem, eu tenho que falar, sinto muito. Gladys e Zé, já foi falado? Tá. O Mauro vai falar depois, ele está bravo comigo porque eu já falei. Mas eles são pessoas preciosas, amigos, irmãos da igreja, desde 1900 alguma coisa, assim, bem outro século. Pense comigo um pouquinho. Quando foi a última vez? Pode ser até hoje, ou amanhã, ou ontem. Última vez que você abriu a boca ou participou numa reclamação contra o governo? Ou essa semana, quantas vezes? Ou no caminho, no ônibus? Quando foi a última vez? Agora, outra pergunta. Quando foi a última vez que você pediu a Deus em favor desse governo? Vamos para alguns de nós, as pessoas aqui, vão para estádio. Melhor, eles vão para a arena, né? Para assistir o jogo. Mas aí faz parte de que chamado? Eu faço parte da torcida. Qual é o propósito? Torcer. Mas o que acontece? Xinga aí, grita aí, esse time não vale nada, mas eu sou torcida. E durante a semana o que acontece? Se eu fosse técnico, nem no filho, se eu fosse no campo, eu sou melhor do que ele, eu acho que eu posso fazer melhor. E aí? Mas eu faço parte de torcida? Oh! Que torcida! E na empresa, já mandou para colega ali, o chefe é chato, né? Feio, gordo, bonito. E ele passa aí. Ô doutor, como é que está? Nós somos bastadores. Um ambiente pesado. Uma clima pesada. Mulheres. Sobre a liderança do seu marido. Ô bonitão. Não vale nada. Não faz nada em casa. Eu estou falando isso porque até com uma nação oprimida no passado, clamando pela liberdade no Egito, conseguiu um líder chamado por Deus, dado por Deus com a autoridade de liberar uma nação da opressão de Egito. E um mês depois, esse Moisés,
Davi. Ele não sabe o que está falando, ele não consegue fazer as coisas, e até, eu acho que pensamos às vezes que, não, eu sou bem diferente. Eu sou bem diferente. Eu estou sempre orando, eu estou sempre agradecendo, eu estou sempre colaborando. Se você é assim, você é bem diferente do que eu. A tendência, sim. Igual com o povo desde o início. Então, queremos falar sobre a igreja, a vida saudável da igreja para o futuro. Já reconhecendo, pode ser que tem algumas pessoas que não têm essa tendência. Não sei. Pode ser enganado. Pode ser que é verdade. Mas eu vejo a nossa tendência não é assim. De sempre colaborar, de sempre assim participar e criar uma situação que é muito boa. Então, para falar sobre a vida saudável da igreja para o futuro, quando você tem saudade, você tem tudo, quase. Mas a conversa começa a mudar com o tempo, né? Com a idade. Quando você não tem, como é que é a conversa? A saúde. Minha coluna hoje está levantando assim. O irmão não sentou ali hoje na reunião para não levantar. Pois aí é muito esguardar problema na coluna. Próximo slide. Ou joelho, ou pressão, ou juntas, ou meu braço. Mas qual é a situação com o corpo? Uma coisa, ou às vezes duas, ou três, ou quatro, ou depende do dia, não está colaborando com o bem-estar do corpo. Claro que nosso corpo está piorando, né? A costela não está colaborando com a cabeça e escápula, né? Não, tá vendo? Eu tô... Úmero externo, assim, alguma coisa não está colaborando com o corpo. Dói, atrapalha, chama atenção, tira energia, tira concentração, é ruim, tem que parar e dar atenção para aquela parte do corpo, tem que começar a tomar remédio e medir, e a família de Deus, que é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Sendo a mesma coisa, é igual, mas assim a gente não tem muita escolha com o corpo, às vezes faz, mas nós temos uma escolha, uma opção. A vida saudável dessa igreja para o futuro, na minha experiência, assim, até entre todos nós, os relacionamentos, é a colaboração. Quando o casamento não está indo bem, qual é a situação? Ou uma ou duas não estão colaborando com o objetivo. E entre nós não é diferente. Pense bem sobre o princípio de Jesus, que ele repetiu vez após vez, após vez, após vez. E isso garantiu a sua vitória. Ele falou vez após vez, eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Pai. Eu estou colaborando com o Pai, eu estou colaborando com o plano, eu estou colaborando até eu estou servindo a humanidade, que nem merece. E quando você chega em Filipenses 2:9, quando Paulo dá esse conclusão, por isso Deus o exaltou, falando de Jesus a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque antes disso ele fala sobre a colaboração de Jesus no plano do Pai. Por isso ele ganhou, por isso ele teve sucesso. Por isso foi garantido por Deus a mais alta posição e o nome que está acima de todos os nomes. É a colaboração, é submissão. A maior
maior virtude, se eu posso dizer, pelo menos olhando para Jesus, e garantindo a vitória e fechando assim o plano de Deus de uma forma que daria certo para nós, e que mais abençoado por Deus, e mais louvado por Deus, essa palavra, submissão. Quando você pensa, nós tivemos uma aula com os homens hoje, sobre lavar os pés, e alguns desses irmãos que estavam aqui em cima, lavaram os pés dos irmãos, e falamos sobre isso. A submissão de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, é isso. Quando eu me submeter às coisas, à verdade de Deus, Deus vai me dar também essa mesma, não a mesma alta posição de Jesus, mas Ele vai me abençoar de uma forma que não tem igual. Essa submissão é simples, mas por que é tão complicado? Porque não é tão simples. Estou falando de mim, talvez você pode, não, para mim é simples. Porque não é tão simples me render à vontade de Deus. Porque eu escuto com minha esposa sobre coisa banal às vezes, depois nem sabemos aqui, porque nós discutimos. Porque eu luto para fazer a vontade de Deus. Porque eu tenho dificuldade de me submeter por completo. Vocês já sabem a resposta. Se é uma coisa tão boa, por que é tão complicado para mim? Conhece o nome desse pássaro? Sabe por que é tão complicado me submeter? Eu quero. Conhece aquele pássaro? É chato, né? Já foi atacado assim, no campo, por 3 ou 4. Eu quero. Sabe por que é tão complicado me submeter? Porque eu quero torta de limão. Eu quero chocolate. Eu quero picanha. Eu quero qualquer coisa. Pode fritar sapato, eu vou comer. Eu quero coisa que é ruim para mim às vezes, mas eu quero. Eu quero já. Não quero amanhã, eu quero já. Nesse momento. Impressionante quanto esse eu quero entra aí e acaba sendo tolice meu. Eu olho na minha vida, porque eu queria, é quase como um caminhão que está descendo na serra sem freio. Eu quero, e vai passando por tudo, e vai arruinando a minha vida, e a vida das pessoas ao meu redor. Aí junta 50, 100, 200, 300 num grupo. E coloca ali no meio os 10 eu quero, não pássaro, mas as pessoas. Eu quero. Como é que fica o ambiente? Pesado. E todo mundo tem que tirar a atenção de um objetivo bem mais alto, bem mais importante, para cuidar das questões. Eu quero tortilha de limão, eu quero picanha, eu quero. E como é que fica na sua família, quando você tem 1 ou 2 pessoas que estão sempre exigindo isso e não colaborando com a família? Acaba com o ambiente. Até as pessoas nem querem mais assim. Eu não quero reunião, não quero uma fazenda. Deixa ali, porque é cansado, é pesado. É impressionante como nós agimos às vezes. É simples, mas eu estou
não é nossa natureza. Sempre. Temos que aprender a fazer isso. Temos que confiar, temos que abrir nossos corações, temos que seguir e confiar. Não é tão simples, não é nossa natureza. No final do livro aos Hebreus, porque o livro aos Hebreus é um discurso maravilhoso sobre perseverança. Sobre o que eu preciso fazer para, agora que eu estou nessa corrida com Jesus, como eu posso chegar lá na linha de chegada, cruzar ali. E o autor dá, assim, muito motivo da palavra e a vida, realmente para continuar firme na corrida. E no final, interessante que no último capítulo 13, ele dá quase uma lista. Ele dá um resumo das coisas que parece ele inspirado, não parece ele inspirado, parece ele inspirado por Deus, acha muito importante. Ele destaca. Então no final, em capítulo 13, ele muda assim, não muda, mas ele está assim, pegando um fio e andando pela Hebreus, mas no final ele faz algumas coisas, uma lista das coisas mais importantes. Que nós devemos prestar atenção, que esses são assuntos muito importantes para nós ficar na corrida que é nosso propósito. Até pode abrir a olhar lá, mas eu só vou resumir. Amor fraternal. Outro, casamento, santidade de casamento. Outro é dinheiro. Quantas vezes dinheiro já tirou os seus irmãos do processo? Promessa de Deus, confiar em Deus. Ele fala, Jesus é o mesmo, Ele não vai mudar, como Ele continuou, como Ele fez, já está fazendo, Ele vai fazer, não mudou, pode confiar nele, o que Ele já garantiu, está garantido. Então, mas no final dos finais, ali da lista, é interessante que ele vem com essa ideia. E ele vem com essa ideia porque uma razão é ele tem que falar, porque não é uma coisa que eu faço assim pela natureza. Você faz isso pela natureza? Você obedece seus líderes pela natureza? Nossa tendência, não estou falando que sempre fazemos, mas nossa tendência é resistir, meio reclamar, meio assim, criticar, meio... Então ele fala isso para o bem-estar de nós que estamos andando nessa corrida, para chegar no final da corrida, cruzar a linha. Ele fala, obedece seus líderes. Algumas versões falam guias, mas a ideia de que alguém que está cuidando, está andando lá na frente, obedece seus líderes e submetem-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedece-lhes. Por que, autor? Para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedecer e submeter à autoridade, tá? Por quê? Deus. E também a igreja. É a mesma coisa do processo que eles são escolhidos. Mas por Deus, em primeiro lugar. Eles têm qual tipo de autoridade? Cuidar, olhar, pastorear. Não é a situação que ele tem autoridade, ele vai mandar. Nunca encontramos isso assim na palavra. Mas qual é a seriedade do trabalho deles? Como quem deve prestar contas. Quer dizer que eles não são assim, sozinhos, sem algum outro chefe, sem alguém que eles têm que prestar contas. Eles estão servindo Deus enquanto eles estão servindo a igreja, e eles vão prestar conta à igreja e a Deus. É pesado, às vezes, nesse sentido. Mas é sério esse trabalho, mas é importante. Nossa obrigação
mandado por Deus, o que é uma igreja? Para nós. Obedecer. Isso é ter. Colaborar. Qual é o propósito final? Qual é a finalidade? Os líderes, seja que for assim, até líderes de casa, líderes de ministérios, mas pensando agora nesse momento de presbíteros, diáconos, evangelistas, o propósito deles é para facilitar, para ajudar, para servir a igreja, o rebanho, com essa finalidade que todos nós queremos chegar e cruzar a linha da chegada. Esse é o nosso propósito maior de toda a igreja. Por que obedecer? Para que o trabalho deles seja uma alegria, não peça. Vamos supor que você tem um tio muito rico, generoso. Ele deu 10 mil para cada sobrinho. E você é um dos sobrinhos. Ele dá 100 notas de 100. E de repente você tem esses 100 notas de 100 que você ganhou de graça do seu tio. E você entra no banco, e esse banco você não gosta desse banco. Porque já complicou sua vida, assim, não sei para 10, para alguém especial, mas ele já complicou sua vida. E agora eu tenho poder, aí eu vou entrar e criar problema. Você vai lá e fica na fila, e você entra com 100 notas de 100. Alguém já entrou com 100 notas de 100? Todos vocês já entraram com 100 notas de 100. SM. Sem nada. Não, mas ele tem 100 notas. Sim. 100 notas de 100. Mas ele chega na caixa e ele começa a eu vou complicar a coisa. Eu quero depositar 6 mil. Não, peraí. Não. Pode? Não, deixa-me. Dá daqueles 6 em troca de moeda. E aí começa a criar problema na caixa e as pessoas não ficam. E cria uma clima tão pesada que todo mundo está querendo ou matar ele ou fazer alguma coisa. Obrigado. Ele ganhou algo de graça e complicou não somente a vida dele, mas a vida dos outros. E nós temos o maior presente nesse mundo. O melhor presente nesse mundo. Não tem melhor. A vida eterna. Amém. Pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Temos. Amém. Eu vou abusar esse graça, essa misericórdia para complicar a vida dos outros. Sabe por que eu não quero colaborar? Tolice meu. Porque eu queria fazer isso. Tornou-se um ambiente tão pesado que, com a probabilidade que vai desanimar e tirar alguns irmãos do caminho do Senhor, que eles receberam a graça, parabéns, perdeu. Não faz sentido, mas a gente tem que lutar contra a nossa tendência. Graças a Deus, não é a história aqui. Tirando algumas, às vezes mas a história dessa igreja é a colaboração. Realmente é. Servindo, ajudando, querendo, mas não permite que ninguém tire essa alegria. Um corpo saudável, que é com a finalidade de cruzar aquela linha da chegada. Não permite que alguém tire isso. Por que isso é tão importante? Porque não é somente os líderes, assim, servos, como se quer dizer, entre nós que são importantes nesse processo. Mas é nós, a igreja. E nós temos em nossas mãos e corações a capacidade dada por Deus de ou criar um clima pesado ou uma alegria. Alguém quer alegria? Fala com o seu vizinho, eu quero alegria. Tá certo?
Sabe como você conseguir? Obedecer e submeter.